Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, falando sobre educação, o papel do pedagogo no que diz respeito aos traumas psicológicos. A gente estava falando, Márcia, dessa questão de identificar, né? Então, como é que os pais podem identificar na criança que tipo de comportamento é característico, por exemplo, que os pais podem visualizar isso? Porque, como você falou, quem tem o primeiro contato é a professora, quem está em sala de aula. Acho que o segundo contato é o diretor pedagógico e mediante a isso, ele vai conversar com os pais. Mas existem pais que conseguem identificar isso com bastante antecedência, por exemplo, de forma precoce? Nádia, é muito complicado os pais identificarem, não é tão comum os pais identificarem. Por quê? Se existe um ser mais manipulador na face da Terra, esse ser é a criança. Ele consegue manipular os pais, ele consegue forjar um sentimento. Por quê? Porque a criança não verbaliza, a criança vai reagir através de um desenho, como nós falávamos anteriormente, através de uma reação agressiva com o colega. Ele nunca vai fazer isso com o pai, com a mãe. Até porque, na verdade, o contexto social que ele vive, o primeiro grupo social é a família. Só que ali ele está envolto em o quê? Carinho, atenção, tudo é dele, tudo é para ele, tudo é por ele. Dentro da escola, ele vai ter que aprender a lidar com isso aqui eu quero, mas o outro também quer, então eu tenho que aprender a disputar. Então é aí que ele vai manifestar, de fato, quem ele é. Dentro de casa, não. Ele quer água, o pai entrega a água, ele não vai precisar lutar por isso. Então é difícil, dentro da família, você identificar, até porque todos nós sabemos que a família não aceita. É muito difícil a família aceitar que há uma necessidade de um acompanhamento especializado. É muito difícil. Os pedagogos, eles sabem disso. Como é difícil, às vezes, você chegar e chamar os pais para uma conversa e convencê-los da necessidade de procurar um acompanhamento. Mas as famílias que estiverem mais atentas, eles vão identificar através de mudanças de comportamento. Aquilo que a criança fazia, né, e deixa de fazer. Às vezes, o caso de depressão infantil, por exemplo, né, é muito fácil de observar, de perceber isso, mas muitos pais não conseguem identificar. Né? Então é uma questão de uma sensibilidade mais aguçada, os pais tirarem as escamas dos olhos, não olhar o seu filho como a maior maravilha do mundo, porque não é um ser humano em tamanho reduzido, que tem os seus problemas, que tem os seus traumas, que precisa de ajuda, né? E que precisa de fato ser observado, ser analisado. Eu digo que dentro da escola e dentro da família nós precisamos desenvolver um olhar mais científico sobre a criança. Porque quando você olha com curiosidade para entender por que ele parou de fazer tomar determinada atitude que tomava antes. Por que agora ele não faz mais carinho em mim? Não que isso tem que virar uma neura no pai, ele não me ama mais, não é isso. Mas tentar identificar o problema, o causador daquilo. Isso sim é possível ser feito, mas para isso tem que haver uma conscientização dos pais. O que na verdade acontece, Márcia, que eu percebo dentro do meu ambiente familiar, é que muitas pessoas, às vezes, um membro da própria família, não sendo os pais, por exemplo, que tem uma outra visão, tirando aquela escama de peixe, consegue identificar algum comportamento diferenciado. Normalmente ele fala que a criança é hiperativa, né? Ou que ela é agressiva, é violenta. E aí, mediante a isso, os pais não recebem, a notícia com imparcialidade, por exemplo, mas ficam com aquilo na cabeça, digerindo ainda e depois vão conversar, por exemplo, acho que a primeira conversa é com a escola, né, com o ambiente escolar, o que fazer, como lidar com essa situação. Acho que um membro de fora da família observa e aí dá um estalo, né? Exatamente. É mais fácil, como eu falei, né, é muito difícil para o pai aceitar algo assim. Mas o membro da família, e às vezes também nós temos que tomar cuidado, porque existe uma confusão muito clara com relação ao que pode ser, por exemplo, hiperatividade com falta de limites. E às vezes os pais são cúmplices disso, né? Eles proporcionam isso, essa falta de limites na criança. Então, nós não podemos desconsiderar isso. Eu penso, né, que o que é importante é você ter essa percepção mais apurada, partindo do seguinte princípio: por que meu filho não aprende? Por que o meu filho tem dificuldade de guardar o conteúdo para si?
por que que meu filho não consegue atender aos comandos? Isso é importante sim. Agora, se a escola identificar, ou um terapeuta, um psicólogo, identificar que aquilo ali é mais falta de limite do que qualquer outro problema que precisa de uma intervenção mais direta, os pais mudarem de postura sim. Porque senão, hoje, aquela criança que é tirana, né, que manda, que é o reizinho da família, manipula. Ele pode se transformar no próximo manda-chuva da casa e determinar as regras. E aí o jogo vira. E aí é terrível, porque o adulto da relação são os pais e eles precisam tomar as rédeas da situação. Muitas vezes não tem nem como voltar atrás, né? Exatamente. Porque os pais perceberam isso na fase adulta, por exemplo, ou na transição da puberdade, por exemplo, para a fase adulta realmente. Agora, Márcia, a gente falou dessa questão de identificar. Hoje a gente trabalha com crianças, a gente tem crianças no nosso convívio com algum tipo de deficiência, por exemplo, algo relacionado ao neurológico. Crianças, por exemplo, sindrômicas, com autismo. Se é difícil identificar numa criança dita normal, que tem um comportamento, digamos assim, muito parecido com os outros da sociedade, em relação a essas crianças, como identificar, Márcia? Aí essa questão da identificação de questões mais fisiológicas, né, como é o caso do autismo, que já tem uma relação mais que vem desde o nascimento, que vai ser desencadeada a partir de um determinado processo, seja ele traumático ou não, é mais difícil identificar. Porém, se você pai, se você mãe, se você professor percebe que a sua criança ela não consegue ter um grau de concentração, mesmo que você já tenha puxado todas as possibilidades, desenvolvido todo tipo de atividade com essa criança e percebe que ele não consegue absorver o conteúdo ou absorver regras, procure ajuda psicológica. O psicólogo ele vai conseguir direcionar, ele vai solicitar alguns exames que devem ser feitos e a partir do momento que tiver isso diagnosticado, vai poder fazer um trabalho mais direcionado, mais pontual para tratar essa questão. Não é tão simples assim, porque existem casos de problemas de ordem neurológicas que demoram um pouco mais para aparecer, mas elas estão ali. E elas vão aparecer em um determinado momento. Agora, nem tudo é desordem neurológica, isso tem que ficar muito claro. Às vezes é uma questão de ajuste, de mudança de ambiente. Às vezes a criança não vai bem na escola porque ela não se adaptou à metodologia da escola. E isso tem que ser observado. Então, não é sair por aí dizendo, meu filho tem problema, ou dizendo sim ao procedimento medicamentoso, né? Muitos pais preferem aderir, e professores e pedagogos também, a questão medicamentosa, ou seja, eu dou um comprimido, aquela criança fica mais tranquila, consegue absorver, do que tentar mudar os seus métodos em sala de aula para que essa criança seja resgatada. Então, sempre se vai pelo lado mais fácil e nós temos que tomar cuidado com isso também, porque nem tudo precisa de medicamento, nem tudo. Às vezes são questões ajustáveis dentro do ambiente em que ele está inserido, em casa, na escola, e os fatores, eles estão todos ali. É a família, é o grupo docente, são os colegas de classe, todos esses precisam ser envolvidos nesse processo. Então, se identificar, é importante que observe todas as possibilidades antes de entrar para um processo mais rigoroso de tratamento. O que a gente percebe também, Márcia, em relação ao tratamento, ao acompanhamento, o papel dos pais hoje na educação da criança, é que eles não têm mais esse tempo de dedicação que antes tinham, de sentar e ajudar o filho nas tarefas, nessa questão do aprendizado realmente, né? Isso faz parte do tratamento, é fundamental, né? O papel dos pais, né? Exatamente. A criança, ela precisa de atenção, ela precisa de cuidado, ela precisa de carinho, e às vezes ela não encontra isso em casa. Eu já ouvi diversos relatos de que a criança, às vezes, se identifica muito mais com o professor do que com os próprios pais. E às vezes eu já vi mães chorando, dizendo, meu filho não me ama. Mas não é isso. É porque durante o processo de ensino-aprendizagem, quando o professor consegue unir a necessidade de ensino com a necessidade afetiva, ele consegue trazer para ele o carinho, o respeito do aluno, o desejo de estar sempre perto, que em casa muitas vezes o pai entrega o quê? Entrega um tablet para a criança brincar e ele vai se apegar a um tablet.
Ele liga a TV para assistir um desenho, ele vai se apegar à TV. Então, a importância de desenvolver qualidade de tempo com o seu filho. Quando você desenvolve a qualidade de tempo na vida do seu filho, você consegue trazer para si a possibilidade de, primeiro, identificar mais de perto se ele está passando por algum tipo de problema de ordem emocional e não só isso, de também ser, de fato, a referência para essa criança. Né? A escola é fundamental, mas a responsabilidade da família ela é mandatória. Então não dá para passar adiante. Filho não é transitório, filho é para sempre. Então quanto mais próximo você estiver do seu filho, quanto melhor conhecer o seu filho, mais fácil vai ser identificar se ele tem ou não qualquer tipo de dificuldade ou transtorno, como nós estamos falando. Agora, um trauma psicológico muito comum também na fase infantil é o abuso sexual. Muitas vezes pela própria família, né? Um membro da própria família. É muito comum também nesse ambiente escolar, Márcia? Você já teve contato com situações assim? Nádia, e talvez seja de todos o mais complicado de você tocar, é uma ferida quase que intocável. E é muito difícil porque você não consegue, você é adulto, imaginar que um outro adulto fez alguma coisa com aquela criança. Então, você olha para aquilo, você identifica que a criança está com um comportamento diferente, às vezes a criança se retrai, a criança não aceita mais determinados tipos de abordagem, seja do professor, seja dos colegas. A criança começa a desenvolver um tipo de comportamento onde você percebe que ela começa a perceber previamente o prazer do corpo, e isso daí são sinais que demonstram que essa criança em algum momento teve contato de alguma forma direta ou indireta, porque às vezes você pensa que o abuso é só quando a criança é tocada por alguém, mas nem sempre. Às vezes a criança assiste determinadas coisas, conteúdos, né? Exatamente, ou na televisão, como já aconteceu, às vezes a criança, o pai que não tem o cuidado de colocar a criança dentro do seu quarto. O quarto do casal é um local onde a criança não deveria ter acesso. Então, às vezes a criança fica ali e acaba se presenciando situações em que não deveria, porque tudo tem o seu tempo. Então, todas essas questões, elas são possíveis de perceber, sim, com o comportamento, mas muitas vezes essa criança manifesta muito mais nos grupos sociais de fora da família. Até porque dentro de casa, e se o abuso aconteceu dentro de casa, ele vai tentar mascarar de todas as formas, porque jamais vai expor um pai, um tio, a empregada, nunca. Nunca, mas lá fora ela vai fazer, seja através dessa forma de se separar do grupo, ou seja através de desenhos, ou seja através de conversas, porque às vezes a criança ela pode até não ter essa condição de verbalizar, mas às vezes ela solta determinadas frases que você consegue capturar ali que há algo errado. E aí vai do olhar curioso, científico, de uma abordagem mais aprofundada para tentar tirar da criança isso. Eu acho que até o gosto da criança é diferenciado, por exemplo. Sim. Quando o pai está assistindo alguma coisa, a criança está chegando em casa e aí quer ver a novela, por exemplo, que o pai está assistindo, tem algumas cenas, comenta, porque existem muitas crianças que quando vem um beijo, por exemplo, viram o rosto e falam, eca, é esse comportamento que a gente tem mais comum, né? E a criança acaba tendo esse interesse diferenciado, né, Márcia? E fazendo até algumas coisas com os próprios colegas da escola, né? Exatamente, indo para dentro de banheiro, com as crianças, com os colegas, ele começa a tomar alguma coisa assim. Aí entra um alerta, porque um pai jamais deixaria uma criança sozinha dentro de um shopping. Jamais. Mas todo pai hoje, na atualidade do Brasil, consegue entregar um tablet, um computador com a internet liberada para o seu filho, ou a televisão com o canal liberado. Isso tem a mesma proporção de largar uma criança dentro de um shopping. É tão irresponsável quanto. Por quê? Porque ali dentro você viaja o mundo inteiro, conhece pessoas de todo tipo, enfim. E a pedofilia, dentro desse universo virtual, ela é muito presente. Não precisa aqui estar sendo redundante se eu ficar falando sobre isso. Todo pai sabe disso. Mas quanto mais o tempo passa, mais se percebe que as crianças estão ficando viciadas em internet, e o que acontece lá dentro, os pais não têm mais controle.
Bom, Márcia, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Estilo de Vida. Gostei muito de ter essa outra visão do lado da educação, o papel do pedagogo, mas a gente vai completar o nosso bate-papo ainda nesta edição, já falando realmente dos tipos de traumas psicológicos, mais profundamente. Então, muito obrigada e até a próxima. Obrigada, Nádia, até a próxima. Quer fazer um convite, né? Inclusive, tem um convite aqui para fazer para os telespectadores do Amazonsat, né? Para assistir o quê? Sim, nós temos um programa ao vivo, aliás, inédito aos sábados, às 14 horas, aqui no Amazonsat, que é o Conhecer e Aprender, que nós falamos sobre o universo educacional. Então, você está convidado a participar conosco. É muito extenso, realmente, né? Deve, então, assistir o Conhecer e Aprender. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima. Nádia. E para você de casa, não saia daí que nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Enquanto isso, você pode pegar o seu smartphone, o seu celular, mandar para a gente uma mensagem positiva na manhã desta terça-feira, falar pra gente, pra nossa produção, qual atividade física que você está realizando neste momento. Qual comida você está preparando de forma mais saudável? É isso que a gente quer saber, a gente quer saber o seu estilo de vida voltado para a nossa realidade aqui, ó, do norte. Então não sai daí que a gente volta já, até lá.